Olá! A ETE Nelson Barbalho apresenta a partir de agora um especial em homenagem aos 30 anos da morte do nosso patrono. Vamos mostrar o legado na área jornalística, musical e também literária. Nelson Barbalho era um desbravador da pesquisa. Mesmo utilizando fontes primárias, conseguiu escrever mais de 110 livros e fez mais de 140 composições musicais. Todo esse trabalho que vamos mostrar agora foi desenvolvido pelos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet, terceiro módulo, e um deles está aqui conosco. Olá pessoal, estamos aqui no Se Liga Diversidade para mais uma matéria, não é? Eu sei que vocês estavam com saudade. Eu sou a Isabela Bezerra. Vamos começar com um VT produzido pelos alunos de Rádio, TV e Internet daqui, do Nelson Barbalho. Nelson Barbalho, um grande escritor, grande jornalista, grande compositor. Seu grande sucesso, Luiz Gonzaga gravou, ele o rei do Baião, Nelson compositor. Nós estamos aqui com Alisson Monteiro, editor da editora aqui de Caruaru, a Relique, e é um exímio e profundo conhecedor também da obra de Nelson Barbalho. Alisson, falar do Nelson Barbalho, do múltiplo homem que foi, né, das múltiplas facetas dele, escritor, jornalista, pesquisador, historiador, mas assim, em parte, a participação de Nelson Barbalho na crônica pernambucana como jornalista, ou como cronista propriamente dito, no jornal Vanguarda de Caruaru, na Defesa de Caruaru, no Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, como foi essa participação dele? Então, o Nelson Barbalho, ele, como você falou, enquanto jornalista, entra como cronista, né? Existia um jornal que você falou, A Defesa, que era bancada pela Diocese, que ele tinha uma coluna chamada Balde-Sovina, né? Balde-Sovina, que também é o título desse livro, que é uma compilação das crônicas que saíram na Defesa, e ele publicou nesse livro, né? Que foi importante, né, nisso, porque a Defesa não existe mais, não tem mais exemplares em canto nenhum, não tem ninguém. Não foi preservado. Não foi preservado. E Nelson Barbalho, como sempre um visionário que foi, compilou as crônicas que ele tinha na Defesa nesse livro. Aí Zé Carlos Florencio chegou, me chamou para colaborar em Vanguarda. Aí eu passei a colaborar no Jornal de Pedro de Souza, o Jornal de Caruaru, no Ditador de Larena. Nelson foi evidentemente e essencialmente um jornalista polêmico, como já frisamos, ferino, para retratar a sociedade caruaruense, para escrever em diversos jornais semanais de nossa cidade sobre a história de Caruaru. Então, no Jornal do Agreste, eu tomava conta de 3 ou 4 sessões, mais uma especialmente sobre Caruaru, sobre o passado, chamada Você Sabia Que?, onde eu só tratava de assuntos de Caruaru. Foi aí que eu descobri que Caruaru tinha se convertido em cidade em 18 de maio de 57, coisa inédita, ninguém sabia na época. Então, quando foi no dia de domingo, eu botei, você sabia que Caruaru, né, foi elevada à cidade pela Lei 416 de 18 de maio de 57, no outro dia, o prefeito mandou me chamar, perguntando se era verdade. Naturalmente, não ia botar mentira. Outra colaboração em termos jornalísticos e, ao mesmo tempo, historiador de Nelson Barbalho foram as biografias a respeito de pessoas famosas, né, de Caruaru. Por exemplo, a gente tem aqui a biografia do Álvaro Lins, né, o gênio de Caruaru, o José Condé, romancista de Caruaru, e a do Major Simval, que é uma das mais famosas, né? Todos esses livros são biografias e foram escritas pelo Nelson Barbalho. Esse último foi o único que foi em vida, né? Esses dois são obras póstumas, o de Álvaro Lins, que eu acho que saiu numa centenária de José Condé, que foi em 2017, 2018, não estou bem lembrado o ano. Enfim, o que acontece, cara? O Major Simval é uma figura anedótica aqui na cidade de Caruaru, né?
muito por conta, é um anônimo também, era um anônimo, né? Ele era conhecido muito na região, hoje é um total desconhecido. E o Major Simval foi o primeiro livro, inclusive, que Nelson Barbalho publicou. Pela sua contribuição à história, à cultura e à música caruaruense, Caruaru resolveu prestar uma homenagem a Nelson Barbalho. E o antigo colégio estadual passou a se chamar Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho. O ETE tem o seu nome com orgulho e devoção para mostrar para todos um preito de gratidão ao maior escritor de toda esta região. Vou pedir a permissão de vocês para ler sobre 30 anos sem Nelson Barbalho. Precisamos relembrar, para não sair da memória, são 30 anos passados, registrados na história. Nelson Barbalho deixou muita saudade e glória. Caruaru, de vila a cidade, foi seu vasto mundo e seu país, onde pôde pesquisar com vontade, escrever, trabalhar e ser feliz. Estudando de major a coronel, mais de 100 livros pondo no papel um marcante sobre Major Simval. E tecendo loas a seu trabalho, eu afirmo que é Nelson Barbalho de Caruaru, o filho imortal. Do Agreste fez a cronologia com Gonzaga, a morte do vaqueiro. Não deixou de registrar o que colhia no viajar para o Pernambuco inteiro. Trouxe casos do povo, meu povinho, como ele chamava com carinho os nascidos em seu torno natal. E assim, sem ter medo de ato falho, eu afirmo que é Nelson Barbalho de Caruaru, o filho imortal. 30 anos que já se foi, deixando muita saudade, o Nelson Barbalho vem com muita propriedade mostrar para Caruaru grandeza dessa cidade, um ícone da história, dos escritos, da poesia, de conversar com poetas, ouvi-los no dia a dia. Tudo isso enriquece, trazendo muita alegria. A vida para nós, eu digo assim, não falho. Vivemos de tantas formas como coxa de retalho. Caruaru é o que é por causa de Nelson Barbalho. Deu para perceber que Nelson Barbalho se destacou em várias áreas. Na cultura literária, no jornalismo, mas foi na música que ele teve um destaque diferente. Afinal, o Rei do Baião gravou 9 composições, e poderia ter sido mais. Você vai ver agora no VT de Aurélio Souza. Uma obra musical gigante que ainda não foi revelada. Nelson Barbalho escreveu 144 músicas, entre baião, chachado e coco. Mas apenas 9 foram gravadas pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A primeira delas, Capital do Agreste, música em homenagem aos 100 anos de Caruaru. Foi composta em fevereiro de 1957, numa parceria de Nelson Barbalho e Onildo Almeida. Ó cidade centenária, Caruaru, és bonita, és lendária, Caruaru, teus caboclos estão cantando, não há terra como tu, quem está longe está chorando, longe de Caruaru. Luiz Gonzaga fala a ele sobre a música que ele quer homenagear a Caruaru, que inclusive tem uma repetição em diversas músicas que homenageiam cidades, falando em vitória, glória e memória. E o Nelson, com a simplicidade que tinha, diz: olha, mas eu não sou um compositor, eu não sou o homem da música, minha história, minha proposta, melhor dizendo, é a gente fazer livros com a narrativa dos fatos históricos. E aí Luiz Gonzaga, na genialidade, né, de ser o Rei do Baião, consagradíssimo, já naquela época, disse: não, mas a gente vai fazendo o seguinte, eu dou o ritmo e você vai, né, fazendo os versos, que chama tecnicamente da boneca, no final a gente vai arrumar exatamente os textos. E aí, na narrativa de Nelson, eu achei genial. Quando Luiz Gonzaga disse: mais ou menos o seguinte, e aí Nelson, com o lápis nas mãos, né, quem conhece o meu Nordeste certamente é de saber que Caruaru do Bonito há 100 anos veio nascer. Quem conhece o meu Nordeste certamente há de saber que Caruaru do Bonito há 100 anos veio nascer. Para mim, particularmente, foi um estalo de genialidade entre esses 3 grandes nomes, Luiz Gonzaga, Onildo Almeida e o nosso Nelson Barbalho. A música foi aprovada na hora, né, ela entra no lado B do disco, e ali começou uma parceria
musical muito boa, muito produtiva, não só para Nelson Barbalho, mas também para a nossa cidade. Prova disso é que, ao todo, o Luiz Gonzaga gravou 9 músicas, né, do nosso grande Nelson Barbalho. A música Capital do Agreste foi um sucesso, continua sendo até hoje. Eu mesmo já utilizei nas minhas aulas diversas vezes para explicar aos alunos, né, de uma forma bastante resumida, né, os personagens que estão relacionados naquela música de autoria do Nelson. No ano seguinte, 1958, devido ao sucesso desse disco, a parceria Luiz Gonzaga, Onildo Almeida e Nelson Barbalho, Luiz Gonzaga, eu tenho esse LP, Luiz Gonzaga lançou um outro projeto intitulado O Reino do Baião. E desse disco são 8 músicas, 4 de cada lado, e o que é interessante, das 8 músicas, 3 são assinadas por Nelson Barbalho. Aqui no pátio de eventos está a maior simbologia de Nelson Barbalho com Luiz Gonzaga. Dentre as músicas para representar o Rei do Baião está A Morte do Vaqueiro, de Nelson Barbalho. Das 9 composições gravadas por Gonzaga, 8 foram creditadas a Nelson, mas a música Gibão de Couro não. Aparece no LP como sendo uma composição do Rei do Baião. No entanto, diários escritos por Nelson comprovam que a música feita para Dona Helena, esposa de Gonzaga, foi uma parceria de Nelson com o maestro Joaquim Augusto. Este pesquisador e colecionador da obra de Luiz Gonzaga confirma esta informação. Afinal, ele também era amigo de Nelson Barbalho. Bem, Nelson Barbalho compôs para Luiz Gonzaga 9 músicas. 8 foram registradas, uma não, que foi exatamente Gibão de Couro. Bem, entre essas 8, a que fez mais sucesso no início foi Capital do Agreste, que é de Nelson e Onildo Almeida. E a segunda foi A Morte do Vaqueiro. Essa até hoje ainda faz sucesso. Nelson Barbalho eu conhecia há muito tempo atrás, quando ele ainda escrevia livros, se bem que ele já era compositor. Nelson sempre foi um autodidata, né? Compositor, escritor, poético, muita coisa. O Nelson foi um grande, não só escritor, como de uma maneira fácil de se entender, principalmente as suas poesias. Ele realmente, eu considero o Nelson Barbalho como um dos melhores, não só escritores, como poeta da nossa região. Vários nomes de Caruaru e do Recife se reuniram em 2013 para gravar um CD póstumo, contendo 14 composições inéditas de Nelson Barbalho. Dentre os conterrâneos, Benil com Tiaqueta Zé. Taqueta Zé, que mete em ingresia, Taqueta Zé, não aperta assim Maria. Oh meu Deus, que seca brava, o meu sertão tá torrado. Desta vez tudo se acaba com este viver desgraçado. O que aconteceu até chegar ao convite de gravar Seca Braba, houve um evento, um super evento aqui, onde a gente recebeu, onde houve o translado dos restos mortais de Nelson Barbalho. E aí foi feita uma cerimônia muito bonita lá na Igreja da Conceição. E alguns artistas participaram e eu fui uma das privilegiadas de ser convidada a interpretar uma das músicas dele na missa, na cerimônia, na verdade. E aí foi a partir desse dia que realmente eu comecei a pesquisar, a buscar um pouco mais sobre Nelson, que eu sei muito pouco e tenho até vergonha de falar isso, mas eu sei pouco para a grandeza que ele foi para a gente, culturalmente falando. Mas aí eu vi que muitos sucessos de Luiz também eram dele e de outros artistas. Então depois desse momento, que eu acredito que faz uns 10 anos ou mais, faz um tempinho já, eu tive o prazer de conversar com Valéria, ela é uma pessoa assim encantadora, e o projeto de outros artistas gravarem as músicas de Nelson, que eles acharam, né, depois da sua morte, foi também mais um presente da vida para mim. O eterno compositor caruaruense foi homenageado no ano do centenário do seu nascimento. A música 100 Anos de História
foi feita no ritmo que ele se identificava. Afinal de contas, o país de Caruaru também é a capital do forró. Eu sempre lia as obras de Nelson Barbalho e tive o interesse de saber a data de nascimento dele na biografia. Aí quando eu observei isso em 2017, observei que Nelson Barbalho no ano seguinte, em 2018, sua morte e vida ia ser 100 anos. Eu pensei, não, essa data não pode ser passada em branco. Me veio a ideia de fazer uma música em homenagem a Nelson Barbalho. Comecei a fazer a música, a letra, né? E comigo estava também presente nessa ideia Amadeu Ferreira. A gente fez uma música e eles vamos chamar Léo Domingos para cantar. Ele é parceiro nosso, uma grande voz do bairro do Salgado. Vamos chamar. E a gente convidou para cantar a música do Nelson Barbalho, Léo Domingos. Aí Léo disse, pronto, vou sim. Agora está faltando aí um refrão para ficar mais legal. Eu disse, pronto, vê aí. Aí ele colocou o refrão, né? Eu já cantava muito, né? As músicas de Luiz Gonzaga naquela época e não sabia alguns, como A Morte do Vaqueiro e outras, do grande Nelson Barbalho, né? Aí, através do nosso querido amigo Santiago, tem livros, e chegou lá em casa com a ideia da gente gravar uma música para o centenário de Nelson Barbalho. E até então a gente não sabia de ninguém que tivesse gravado alguma coisa para o grande Nelson Barbalho. Então eu achei a música muito boa, interessante e ajudei até num refrão que saiu muito, né, deu uma ênfase melhor à música, se já estava boa, ficou melhor e ficou mais ou menos assim. Nelson Barbalho, um grande escritor, grande jornalista, grande compositor. Seu grande sucesso Luiz Gonzaga gravou, Luiz o rei do Baião, Nelson compositor. Em tudo que fazia, Nelson não se preocupava em agradar a todos. Foi quando, em 1959, ele compôs a Marcha da Petrobras, numa época em que quem adotava o discurso "o petróleo é nosso" era mal visto. Agora a coisa vai mudar, o sangue da terra vai jorrar, porque o nacional monopólio nos deu o nosso rico petróleo. Por isso, até hoje, ele continua influenciando uma geração de jornalistas, historiadores e músicos. Fique com o VT de Iraquitã Monteiro. Um TCC de um Nelsiano. É assim que define toda a inspiração de Almir Villanova, desde os tempos de estudante, repassando pela literatura, histórica e jornalística. Nos últimos 20 anos, já realizou 3 programas especiais para a televisão com base na obra Nelson Barbalho. Esse livro aqui é o pequeno resultado, né, dessa paixão que surgiu a partir da descoberta de Nelson. No apartamento do meu avô havia um livro, Major Simval da Francesa, de Nelson Barbalho. E foi um presente do próprio Nelson e eu não sabia. Eu lembro daquele livro na estante do apartamento do meu avô quando eu ainda era criança. Mas esse encontro com Nelson se dá anos depois. Então, como foi surgindo em mim essa paixão pelo historiador Nelson Barbalho, eu decidi, já antes mesmo de começar o curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo, de tratar de Nelson quando chegasse o processo de conclusão do curso. Então, o meu trabalho de conclusão do curso TCC é esse livro aqui, Caruaru, o país de Nelson Barbalho. E aí eu traço um arco da relação de Nelson Barbalho a partir do nascimento dele, aqui em Caruaru, até a morte, que coincide com o final do ciclo do socialismo no leste europeu, na própria Rússia, né? A partir da queda do Muro de Berlim. Então, é esse paralelo que é criado para tentar trazer 2 grandes elementos que vieram para o mundo, a Revolução e Nelson. Sejam bem-vindos, um texto teatral, escrito por Nelson Barbalho em 1957, ano do centenário de Caruaru. Continua influenciando as futuras gerações a conhecerem a história. O texto original, escrito para o Teatro Experimental do Agreste, foi adaptado para o Teatro de Mamulengos, que funciona na antiga estação. Falar de Nelson Barbalho
é falar de Caruaru. Nelson Barbalho, o romancista, nós tivemos a honra de fazer um trabalho sobre a vida e o cuidado dele com o país de Caruaru. Então, eu estou como um mamulengueiro, defensor da cultura popular desse país, que é Caruaru. E eu me sinto honrado em dizer que eu recebo, mesmo Nelson Barbalho no andar de cima, eu recebo os fluidos do amor que ele tinha e que a família tem por Caruaru. Isso significa que Nelson Barbalho, ele é imortal. Quer dizer, uns dizem que o cururu vem dos bezerros, outros dizem que o cururu vem dos bonitos. A confusão é grande. Só o senhor pode esclarecer. Então, que é que o senhor diz disto? O cururu vem dos bezerros ou do bonito? Bem, de acordo com meus altos estudos meteorológicos, estratosféricos, esputiníquicos, iluníticos, cósmicos e astrais, o cururu nem vem dos bezerros, nem vem do bonito. O cururu vem da beira do rio. Morou? Gêneson Alves, escritor, jornalista, poeta e professor. Toda essa trajetória foi construída através da inspiração em Nelson Barbalho. A história de Nelson Barbalho está intrínseca à história de Caruaru. Sempre que nos debruçamos sobre a história de Caruaru, vamos nos deparar com Nelson Barbalho. Eu ousaria dizer que nós não teríamos memória caruaruense se Nelson não tivesse se disponibilizado para registrar nos incontáveis livros que ele fez. E, assim, é uma fonte, eu diria que inesgotável, de registros, de fatos, de curiosidades sobre a cidade. Ao som da lira plangente que evoca inspiração, eu abro meu coração e produzo meu repente, falando da nossa gente, produzindo uma alquimia que vem de uma sinergia do telúrico, do topônimo. Nelson Barbalho é sinônimo de história e de poesia. Nelson Barbalho, em verdade, é artista que ornamenta, é ícone que representa o brilho desta cidade. Inconteste autoridade que tem fulgor inconteste. É âmago que se reveste, é brilho que segue adiante, incomparável gigante da capital do Agreste. Um talento magistral que conduz a sua saga, como um Teófilo Braga, lá do chão de Portugal. Historiador, magistral, que honrou bem seu trabalho, sem pegar nenhum atalho, e que em nada se desmembra, e toda hora a gente lembra o nome Nelson Barbalho, que ele não é apenas lá no centro registrado em uma estátua sentado, mostrando as divinas cenas. Ele é canção, cantilenas, é doce igual a caju, é tesouro de um baú. Nessa escola estadual, Nelson é o imortal do chão de Caruaru. Arilson Domingos,
músico-compositor, se inspira na poesia de Nelson Barbalho para incrementar o repertório da sua banda Vela de Libra. Fazendo a versão da música A Morte do Vaqueiro, que estava lá assinada Luiz Gonzaga / Nelson Barbalho. E daí então eu verifiquei que eu estava sendo já influenciado pelo poeta, escritor, há muito tempo e não sabia. Então já era uma forma que eu já estava escrevendo, estava aprendendo a escrever. Foi assim que eu descobri, foi uma surpresa que eu fiquei muito feliz. O programa especial em homenagem a Nelson Barbalho está chegando ao fim. O Se Liga Diversidade está sempre passando e queremos você aqui sempre. Agradecemos muito a sua presença hoje.